Compartilhar uma palavra com você. Estamos alegres, né? Depois de 21 dias de jejum, Deus tem feito coisas maravilhosas. Pode acender aqui também? Vai. Tá bom. Para mim tá bom, não tem problema não. Amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá em Marcos 10 e 17. Eu quero que você esteja com o seu coração aberto, com o seu ouvido também aberto. Amém? Eu coloquei um tema. O tema que eu coloquei, a maior pergunta que existe. Vamos ler primeiro. O Jefferson, ele improvisou ali rapidinho e criou ali um... Vamos lá. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido. Ele não era fraco não, né, irmãos? Tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Diga: Jesus olhou para ele e o amou. Aí Jesus continua: Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos para a gente orar mais uma vez. Peça que o Senhor traga clareza, revelação no seu coração diante dessa palavra. Glória a Deus. Eu creio assim que toda palavra que você lê na Bíblia, todo trecho, toda história, você tem que ter revelação, tem que ter clareza, né? Você tem que buscar conhecer, buscar a revelação, buscar o entendimento do que Deus está falando naquela passagem. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco na sua presença agora, nos colocamos diante do Senhor para esse momento tão importante, Pai, que eu quero compartilhar essa passagem e essa palavra com os teus filhos. Usa a minha vida, Espírito Santo. Eu me coloco completamente à disposição do Senhor. Fala conosco. Nós não queremos, Senhor, simplesmente que seja mais uma palavra, mas nós pedimos que essa palavra realmente ela fique firme no nosso coração. E nós saímos daqui, Senhor, com muita revelação, com muito entendimento, com muita clareza, Pai. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu coloquei o tema dessa palavra, a maior pergunta que existe. Maior pergunta que existe. Nessa história que você conhece muito bem, tem um esclarecimento, que geralmente as pessoas usam essa palavra de uma forma errada, né? De uma forma errada. Usa para dizer que quem tem dinheiro não vai para o céu, né? Jesus não disse isso. Jesus não falou isso. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas ele vai até Jesus e ele vai para fazer uma pergunta. E eu creio que essa pergunta é a pergunta que todos querem fazer. É uma grande pergunta, mas eu não acho que é só uma grande pergunta, eu acho que é a maior pergunta. Porque existem perguntas que são boas, né, na nossa vida. Você já pensou em fazer uma pergunta para alguém e falou: olha, essa pergunta, se eu pudesse fazer para essa pessoa, essa pergunta ia mudar a minha vida, né? Então existem perguntas que são fundamentais, mas essa pergunta, irmãos, é uma pergunta que ela está superior a qualquer pergunta. O que ele pergunta para Jesus? Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? O que é preciso? Quem era esse rapaz? Era uma pessoa rica, pessoa que tinha tudo. A Bíblia diz que ele tinha muitas riquezas. Se a Bíblia diz que era rico, ele era rico mesmo. Agora você já viu gente que tem muito recurso, muito dinheiro. O seu patrão talvez nem tenha tanto, né? Porque tem gente que tem muito dinheiro. Você já viu pessoas assim, preocupado muito o que vai acontecer?
né? Um futuro, né? Depois da morte. Mas esse rapaz, ele tinha isso no coração. Ele queria saber, né? Porque ele já conhecia os mandamentos. É provável que ele já sabia que ele tinha uma alma e que essa alma não morria aqui